Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós constitui-se uma grande alegria poder retornar aqui e podermos então adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Queremos externar nossa gratidão a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos dá de podermos transmitir algo da sua parte para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. E Cristo já tem feito grandes coisas aqui nesta noite e temos sido privilegiados por Deus por poder estar vendo de perto esta grande obra que Ele está realizando. Quero externar minha gratidão uma vez mais ao nosso muito digno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela honrosa escala nesta noite. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, louvando a Deus pela vida do evangelista Valber Gustavo. Eu estava dizendo a ele, é muito bom cultuar com o senhor, pastor, não é? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que estão aqui cultuando e louvando a Deus. Com a permissão do pastor, convido a igreja para juntos meditarmos em um texto da palavra de Deus, em Mateus capítulo de número 26. Você que tem o exemplar das Sagradas Escrituras, quero convidar você a estar juntos, participando dessa leitura tão especial que é a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo de número 26 e o verso de número 36. Diz assim a palavra de Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui comigo enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, o capítulo de número 26 do Evangelho de Jesus é escrito por Mateus, do verso de número 36 em diante, vai retratar sobre o momento de Jesus ali no Getsêmani, no jardim do Getsêmani. O momento onde Cristo se depara com o cálice da provação. O momento em que Cristo se depara com o cálice do sofrimento, o cálice das dores. Isaías, quando profetizou acerca do Messias e acerca do seu sofrimento, e ele descrevendo quem era Cristo e o que ele passaria, ele apresenta a Jesus como sendo um homem de dores. E nesta noite, com a ajuda de Deus, eu queria falar justamente sobre isso, sobre Jesus, o homem de dores. Mas isso é lindo porque Isaías também disse que pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. As feridas de Cristo, as dores de Cristo, o seu sofrimento profundo não foi em vão. Ele resgatou a nossa alma foi sarada. E foi aqui num Getsêmani, como disse, que Jesus começa a sentir a agonia da cruz. É aqui num Getsêmani que ele começa a sentir as dores psicológicas, emocionais,
dores na sua alma, que posteriormente ele sentiria as dores físicas do cravo em suas mãos, dos açoites, da coroa de espinhos e da crucificação. Mas neste momento em que Jesus está reunido com os seus discípulos em oração, preparando-se para aquela tão grande missão que era de morrer por nós, para resgatar-nos do pecado, porque essa foi a missão de Jesus. A Bíblia nos diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. A Bíblia também nos mostra que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Cristo veio para nos resgatar com o seu sangue precioso. Como o pastor falou aqui, ele veio nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. E a moeda que ele usou foi o seu próprio sangue. Aleluia! Que foi vertido na cruz do Calvário para perdão de muitos. Como disse, Cristo é apresentado por Isaías como um homem de dores, e aqui no Getsêmani ele começa a sentir as dores na alma, as dores emocionais, dores psicológicas. É aqui no Getsêmani que Jesus se depara com o cálice das dores, e cada gole que ele daria naquele cálice seria uma dor diferente. Analisando a história de sofrimento de Cristo, podemos identificar algumas dores que Cristo enfrentou. A primeira delas foi a dor da traição. O salmista, no Salmo de número 41, e o verso de número 9, ele profetizou sobre este processo que Cristo passaria, sobre este momento de traição. Salmo 41 e o versículo 9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. A Bíblia nos mostra que Cristo sofreu a dor da traição, mas ele não foi traído por qualquer pessoa. Ele foi traído por um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus confiava, aquele a quem Jesus tinha como amigo íntimo, que desfrutava do amor de Jesus, que desfrutava da escolha de Jesus, que desfrutava do ciclo de amizade de Jesus. Foi ele que traiu o Senhor. E o nome dele era Judas. Judas fez um acordo para entregar o mestre. A Bíblia diz que ele se reúne com os líderes religiosos da época para que pudesse esperar uma ocasião oportuna para entregar o Senhor, para que ele fosse preso e posteriormente condenado. A Bíblia nos mostra que Judas faz um acordo e vende Jesus por 30 moedas. E o que me chama a atenção é que essa traição não era algo que Cristo foi pego de surpresa, não. Cristo sabia, e as Escrituras nos revelam isso, que quando Jesus estava na ceia com os seus discípulos, ele sente uma angústia profunda e desabafa com seus 12 amigos, e ele diz: um de vós há de me trair. Os discípulos ficam atônitos, perplexos com aquela declaração de Jesus e ficam preocupados e diz: sou eu, Senhor, que vou te trair? E Jesus revela, dá o detalhe daquele que iria traí-lo, aquele que ele entregasse o bocado de pão molhado, e ele entrega a Judas, porque a traição de Judas não foi algo que pegou Cristo de surpresa, não, ele sabia, mas mesmo assim ele amou a Judas. Mesmo assim, no dia da ceia, ele lavou os pés de Judas. Mesmo assim, no dia da ceia, ele serviu a Judas.
porque Ele é amor. Aleluia. A Bíblia diz que Deus é amor. E Jesus demonstrou o seu amor em ações, em atitudes, mesmo com aquele que iria traí-lo, que Satanás já tinha tomado o seu coração. Com isso não digo que Judas estava predestinado a trair Jesus, foi uma escolha dele. Ele abriu o seu coração para Satanás e então ele trai ao Senhor. E Jesus olha para ele e declara para ele que Jesus sabia dos seus planos e diz: olha, Judas, o que tu tens para fazer, faz-o depressa. Judas vai em busca daqueles que haviam de prender a Jesus. Ao invés de Jesus entristecer-se e não dar prosseguimento na sua jornada, na sua missão, Jesus vai orar. Ele se reúne com os seus discípulos, vai ao Getsêmani. Judas conhecia aquele lugar. E por ele conhecer, ele leva aqueles homens até onde Jesus estava. E Jesus se levanta da oração, convida Pedro, Tiago e João a também se prepararem. E Jesus diz: levantem-se, porque o traidor é chegado. E Judas, aquele que era amigo de Jesus, ele traiu o Senhor com um beijo. Isso vale destacar que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o líder dos 12, ele nunca procurou ser distinto dos demais. Não havia nada em Cristo que pudesse fisicamente, aparentemente, o destacar dos demais. Ele era um galileu comum e por causa disso foi necessário a presença de Judas para identificá-lo. Veja como Jesus era humilde. Não havia uma capa diferenciada sobre ele. Não havia um manto diferenciado sobre ele. A sua barba, o seu cabelo não era distinto dos demais. Ele era igual. Ele era parecido com os seus discípulos. Então foi preciso Judas identificá-lo. E Judas traiu a Jesus com um beijo. Jesus sentiu a dor da traição. E quando Judas trai Jesus, ao invés de Jesus desprezá-lo, ao invés de Jesus lançá-lo fora, ou de lançar uma palavra de maldição contra ele, a Bíblia diz que Jesus o chama de amigo. Oh, irmãos, Jesus não despreza ninguém. Jesus ama e não faz acepção de pessoas. Mesmo com um traidor, ele não tratou a Judas como ele merecia. O tratamento de Jesus revela o seu amor e a sua graça pelos homens. E eu já quero dizer algo para você aqui nesta noite. Que Jesus não te trata como tu mereces. Porque eu e você merecíamos a morte. Mas hoje Ele criou essa oportunidade para dizer que te ama. Independente dos teus erros, dos teus pecados, o que tu viesse a fazer, o que tu cometeste já nesta vida, mas o Senhor está te dizendo: a minha graça quer te alcançar. Não importa o quão distante tu estejas, a graça de Deus te alcança, independente da distância. Não importa o poço mais fundo que tu estás, as cordas de amor de Deus têm poder para te alcançar e te tirar do fundo do poço. Aleluia, glória a Deus. Além de Jesus sentir a dor da traição, Ele sentiu a dor do abandono. Cristo foi abandonado pelos seus discípulos. Na ceia, Jesus disse: olha, hoje vocês se escandalizarão em mim. Vocês vão me abandonar. E os discípulos: não, Senhor, nós não vamos te abandonar. Nós iremos contigo até o fim. Se possível for, Pedro disse: eu morro por ti, eu entrego a minha vida por ti. Jesus disse: hoje o pastor vai ser ferido e as ovelhas serão dispersas. E os discípulos declararam que iriam com Cristo até o fim. Mas quando ele estava no Getsêmani, no momento que ele é preso, no momento que aqueles homens vão prender Jesus com paus, como se Jesus fosse um criminoso, alguém perigoso, de alta periculosidade, eles vão armados prender o Santo de Israel. Aleluia! E a Bíblia nos mostra
que os discípulos abandonaram a Jesus. Abra a Bíblia, por favor. Mateus 26. E o verso de número 56. Diz a palavra de Deus que os discípulos fugiram na hora que Jesus mais precisou. Mateus 26 e o verso de número 56 diz assim a palavra de Deus: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas, ou seja, todo o sofrimento que ele passou ali no Getsemane. Ainda a continuação do versículo diz assim: então todos os discípulos deixando fugiram. Eles fugiram. Eles abandonaram o seu mestre. Jesus nunca daria as costas para eles, mas eles deram as costas para Jesus. Aqueles que prometeram ir com Jesus até o fim, eles abandonaram Jesus. Pedro, que disse que estava disposto a entregar a sua própria vida pelo Senhor, ele negou a Jesus por 3 vezes. Mas, mesmo assim, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desprezou a Pedro. Mesmo Pedro tendo negado a Jesus, Jesus não negou a Pedro. Eu falo para pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor e que em algum momento da sua vida negaram ao Senhor, falharam, acabaram que se distanciaram, enfraqueceram na fé, tinham uma fé tão firme em Cristo, declararam por diversas vezes que nunca iriam abrir mão de Jesus, mas em um momento de medo, em um momento de dificuldade, em um momento de tentação, acabaram que cederam e negaram ao Senhor, transgrediram a sua palavra, desobedeceu a Ele, deu as costas para Cristo. Mas eu quero dizer para você que Jesus não dá as costas para você. Ele ainda te ama. Pedro, Jesus ainda te ama. E Ele quer te levantar. A chamada está de pé. A obra que Ele tem contigo não terminou aí. Ele tem poder para te restaurar. Ele tem poder para te levantar, para te colocar de pé e para te fazer um instrumento na obra dEle. Aleluia. Foi assim que Ele fez com Pedro. Mesmo Pedro tendo o negado. Além de Cristo sentir a dor da traição, a dor do abandono, Jesus sentiu, o homem de dores, sentiu a dor da injustiça. O justo juiz, o juiz da terra, aquele que não havia injustiça na sua boca, aquele que não havia culpa nas suas ações, aquele que foi tentado em tudo, mas em nada pecou, o Cordeiro puro, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi injustiçado, ele sentiu a dor da injustiça. Quando prendem Jesus, levam ele para a casa de Caifás. Na casa de Caifás, tentam acusar Jesus, levantam calúnias contra ele, trazem testemunhas falsas para incriminá-lo, mas o Cordeiro era santo, oh glória, não havia pecado nele. Eles não conseguiam identificar uma falha, um pecado no nosso Senhor. Não havia pecado nele, mas eles caluniaram, porque era desejo deles entregar Jesus à morte, conspiraram contra Jesus. Da casa de Caifás, Jesus vai para a casa de Anás. Nesse percurso que Jesus passa na casa dos sumos sacerdotes, cospem no seu rosto, batem no seu rosto, incriminam Jesus, caluniam Jesus. O seu julgamento foi injusto. Além disso, o julgamento não poderia ser feito durante a noite. Tudo estava errado, mas eles queriam de todas as formas incriminar a Jesus. Jesus sentiu a dor da injustiça, mas ele era justo. Ele é justo, mas mesmo assim, ele não tratou
a nenhum deles como eles merecia, porque ele sabia da sua missão, ele sabia que o processo do seu sofrimento, a sua dor, as suas dores, o seu sofrimento profundo, que ele sabia que o seu propósito era maior do que as suas dores. E eu quero dizer algo para você, meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus, que está enfrentando lutas, que está enfrentando dificuldades. Deus está falando contigo hoje através da palavra. Cristo é o maior modelo. Cristo entendeu que o propósito é maior do que a dor. Cristo não largou a cruz. Ele não abandonou a sua missão. Ele foi até o fim. E hoje o Senhor está falando também contigo mais uma vez, te dizendo, vá até o fim. Não pare. Independente das dores, independente das flechadas, independente das angústias que tu tens enfrentado, não deixa Jesus por nada. Permanece com Ele. Glória a Deus. Além de Cristo sentir a dor da traição, a dor do abandono, a dor da injustiça, Ele sentiu a dor do desprezo. Pela manhã, ainda na madrugada, bem cedo, Jesus é condenado pelo Sinédrio. Como disse, da casa de Caifás vai para a casa de Anás. Da casa de Anás levam ele para o Sinédrio para ser condenado. Sentenciam Jesus à morte. É desejo deles que Jesus morra pelo povo. Eles não entendiam, mas havia uma profecia que dizia: ao Senhor agradou morrê-lo. Cristo não foi para a cruz por causa daqueles que fizeram o que fizeram com Ele. Ele foi para a cruz porque Ele disse para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Havia um propósito no sofrimento de Jesus. Ele sentiu a dor do desprezo. Levam ele para Pilatos. Pilatos, quando olha para ele, Pilatos não consegue ver defeito. Pilatos não consegue enxergar culpa, porque, como eu disse, o Cordeiro Pascual não tinha defeito, não tinha culpa. O Cordeiro era de Deus, era o Cordeiro imaculado, não tinha como encontrar defeito nele. Pilatos olha para ele e diz: não, esse homem é justo, eu não vejo nada para condená-lo à morte. Não, eu não posso condená-lo à morte. Na noite, Deus havia se revelado para a esposa de Pilatos e disse: não mexa com esse homem, porque esse homem é justo. E essa noite eu sofri muito por ele, por causa dele. Aleluia. Pilatos percebe que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes. Ele envia Jesus para Herodes. E quando Jesus chega na presença de Herodes, Herodes se alegrou em vê-lo, porque havia um desejo do coração de Herodes de conhecer a Jesus. Mas não era um desejo de conhecê-lo para servi-lo. Era uma curiosidade que Herodes tinha, porque o seu conhecimento era através de interesse, porque ele queria ver Jesus operar algum sinal. E ele interroga Jesus, faz questionamentos, faz perguntas, mas a Bíblia diz que o cordeiro mudo não respondeu nada. E junto com os seus soldados, Herodes escarnece do Senhor. E como a acusação é que ele era o rei dos judeus, ele coloca uma veste vermelha sobre o Senhor, para indicar realeza, para zombar de Jesus, e devolve ele até Pilatos. Pilatos recebe Jesus novamente, e mais uma vez ele diz: eu não vejo defeito neste homem, eu não vejo culpa neste homem, eu não vejo pecado neste homem. Eu vou açoitá-lo e vou libertá-lo, para poder acalmar o vosso ânimo. Mas eles gritaram, a multidão disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Está Jesus e Barrabás diante da multidão, e a multidão escolhe errado. A multidão escolhe crucificar Jesus
e soltar Barrabás. Mas por trás disso havia um projeto de Deus. E como eu sempre digo, não foi o grito da multidão que livrou Barrabás da cruz. Não foi o grito da multidão. O que livrou Barrabás da cruz foi o silêncio do Cordeiro de Deus. Não foi o grito da multidão que libertou Barrabás da cruz, mas foi o Cordeiro, porque Isaías disse que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, não abriu a sua boca. O Cordeiro estava mudo. E olha aqui, Barrabás é um símbolo da minha pessoa e da tua pessoa. Estávamos condenados à morte. A cruz do meio era para Barrabás. A cruz do meio era dele. Ele que merecia morrer. Mas Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu no lugar de Barrabás. Isso representava o que ele iria fazer por todos nós. Morrendo por nós, mesmo sem merecermos. Barrabás não merecia, ele estava condenado, era um homem que estava à mercê da sua comunidade, era um homem mau, era um homem perverso que praticou tanta coisa ruim, e a sociedade não aceitava mais Barrabás, mas Jesus disse, eu vou morrer por ele. Como ele morreu por ti, como ele morreu por mim. E como diz o hino da harpa, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Hoje é noite de entregar a tua vida para Jesus. Hoje é noite de fazer a tua decisão para Jesus. Jesus é condenado por Pilatos. E agora inicia-se, além das dores que Jesus sentiu, psicológicas, emocionais, dores na sua alma, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da injustiça, a dor do desprezo. Inicia-se o processo das dores físicas de Jesus. Jesus é levado para ser flagelado. Jesus ele apanha com a azorrague, ele é chicoteado, o carrasco bate nas suas costas, seu corpo é dilacerado, ele sente as dores físicas, a dor do açoite. Além da dor do açoite, Jesus sente a dor da coroa de espinhos. Fazem uma coroa, trançam uma coroa de espinhos, colocam na cabeça de Jesus e com um caniço batem na coroa. A coroa penetra a cabeça do Cordeiro de Deus. Ele sente a dor da coroa de espinhos. Além dele sentir a dor do açoite, além dele sentir a dor da coroa, ele sentiu o peso da cruz. Jesus estava com sono, estava com fome, estava cansado. Ele passou uma madrugada toda em julgamento. Pela manhã bem cedo colocam uma cruz para ele carregar, após ter apanhado tanto. E no percurso para o Gólgota, para o Monte Caveira, ele tomba com a cruz. E constrangem um homem chamado Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz, para aliviar o peso. E eu quero dizer para você que Simão Cirineu, ele aliviou o peso do madeiro, mas não conseguiu aliviar o peso do pecado que Jesus estava carregando. Ele só conseguiu aliviar aquele madeiro ali. Mas a cruz que Cristo estava carregando era muito mais pesada. E já diz o hino, a cruz foi a mais pesada. Por fora só vira o madeiro, mas por dentro estavam os nossos pecados. Estavam os meus pecados. Além de Jesus sentir o peso da cruz, ele sente a dor dos pregos em sua mão. Crucificam Jesus no meio de dois malfeitores. Eles estão zombando de Jesus. E é interessante que um deles olha para a cruz do meio. E na cruz de Jesus estava escrito em 3 idiomas: Rei dos Judeus. E quando aquele malfeitor, ele olha para a cruz do meio, ele se esforça para olhar para a cruz do meio. E ele faz uma oração. E na sua oração ele revela 3 coisas.
Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui há 3 revelações importantes. A primeira é que Jesus é Senhor. Aquele homem mesmo olhando para Jesus, ensanguentado, despido, com a coroa de espinhos, ferido, machucado, aleluia. Ele conseguiu olhar para Cristo e identificar Ele como Senhor. Ele disse: Tu és Senhor. Eu sei que Tu és. E como que Tu és Senhor, eu quero ser o Teu servo. Mesmo no último instante da minha vida, eu estou à beira da morte, eu sei que eu vou morrer, mas nesses últimos minutos que me resta, eu quero declarar para todos que Tu és Senhor, e eu quero ser o Teu servo. Aleluia. Mas ele revela a segunda coisa. Ele diz: lembra-te de mim. A segunda revelação na oração do malfeitor é que Jesus não esquece de ninguém. E deixa eu dizer isso aqui para você. Ele não esqueceu de você. Você foi embora. Você deu as costas para ele. Você esqueceu do seu pai. Mas o teu pai não esqueceu de ti, filho pródigo. Ele está de braços abertos, te aguardando e te dizendo: eu não esqueci das promessas que eu te fiz. Eu não esqueci dos momentos que tu tivesse na minha presença. E hoje é noite de voltar. De trazer a memória, de relembrar aquilo que o teu Senhor fez por ti, porque Ele te diz assim: eu não estou esquecido de você, volta para mim. A segunda verdade foi que Jesus não esquece dos seus, mas há uma terceira verdade. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era rei, oh glória. Mesmo ele olhando e vendo aquela coroa de espinhos, ele pôde perceber com os olhos da fé, com os olhos espirituais, aquilo que os judeus não conseguiram enxergar, aquilo que os sacerdotes não conseguiram enxergar. Aquele homem conseguiu enxergar e disse: Tu és rei. Aleluia. E tu não és apenas o rei dos judeus. Tu tens um reino, teu reino não tem fim, teu reino é eterno. Dá-me a oportunidade de entrar no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares lá. Jesus disse: olha, como tu reconhecesse que eu sou Senhor, como tu reconhecesse que eu não esqueço de ninguém, e como tu reconhecesse que eu sou rei, as portas do meu reino estão abertas para ti. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez você viveu tanto tempo, talvez esteja já na velhice e dizendo: eu estou nos últimos momentos da minha vida. Eu acho que Jesus não me quer mais. Engano seu e mentira do diabo. Jesus te quer. Ele quer salvar hoje uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião. Não importa. Talvez tu esteja aí no hospital, eu não sei, mas a palavra está chegando ao teu coração de alguma maneira, de alguma forma, e o Senhor está te dizendo: hoje é noite de salvação e tu não podes perder a oportunidade. Jesus sentiu a dor, o sofrimento espiritual, a dor de se sentir desamparado pelo Pai. E ele brada e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele dá o seu último brado e exclama dizendo: está consumado. Aquele cálice que foi apresentado para ele lá no Getsêmani, ele tomou todo o cálice. Cada gole que Cristo deu naquele cálice foi uma dor diferente que ele sentiu. Mas Isaías disse que pelas suas feridas nós fomos sarados. O sacrifício de Cristo não foi em vão. Ele morreu na cruz de braços abertos para dizer para todos os homens que há solução, que Ele ama, que Ele quer salvar, que Ele quer libertar. E nessa noite eu quero fazer um convite para você. Olha para a cruz. Olha para a cruz do meio. Olha para a cruz de Cristo. Aleluia. Reconhece hoje
o sofrimento de Cristo por te amar, para te dar acesso a Deus, para resgatar a tua vida do reino de Satanás, para quebrar as correntes do teu viver. Há poder no sangue de Jesus para libertar, para perdoar. E hoje é noite de salvação. Liga para cá, manda uma mensagem. Há uma resistência, mas hoje o Senhor quebrará as correntes. Hoje é noite da inimizade ser desfeita. Aleluia. Havia inimizade entre Pilatos e Herodes, mas por causa de Jesus uma inimizade foi desfeita, porque Jesus quebra as inimizades. E a inimizade entre ti e Deus, mas hoje é noite de quebrar a inimizade por causa do sacrifício de Cristo. Vem para Jesus hoje. Vem. Toma coragem. Cria força. Sente Jesus te abraçando nesta noite, te dizendo: eu te amo. Eu quero perdoar os teus pecados. Eu tenho poder para te libertar. Eu tenho poder para te tirar deste vício que te aprisiona. Eu tenho poder para te tirar desse lamaçal de angústia, desse lamaçal de pecado, desse poço tão profundo que tu estás, de angústia, de depressão, de tristeza. E tu sabes que desde o momento que decidisse abrir mão da presença do Senhor e ir para longe dos seus caminhos, tu tens sofrido, mas hoje é noite de reencontro, hoje é noite de abraçar, aleluia, a Cristo. Hoje é noite de olhar para o sacrifício da cruz. Hoje é noite de saber que a cruz foi um momento de encontro entre Deus e os homens. Hoje é noite de saber que a cruz rasgou o véu do templo. Para te dar acesso. Vem. Vem. As portas da casa de Deus estão abertas para ti. Os braços de Cristo estão abertos para ti. Jesus está salvando, eu estou vendo aqui. Jesus quer salvar mais. Vem para Jesus. Recebe força, recebe coragem no nome de Jesus. Toda resistência caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Vem para Jesus. Sente agora o Espírito Santo te visitando, te renovando, te dando força e dizendo: meu filho, eu não desisti de você, foi por ti que eu morri. Vem para Jesus. Vem reconhecer, vem declarar que tu entendesse que Cristo morreu por ti para te salvar, para remir os teus pecados e para te dar acesso a Deus. Hoje é noite de salvação. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. O culto não terminou. Aleluia. Continua. O convite está sendo lançado e ele vai perdurar. Não perca a oportunidade. Aquele malfeitor, o ladrão da cruz, ele não perdeu a oportunidade e tu não podes perder. Vem para Jesus. No nome de Jesus.